Olá, irmãos, graças e paz, louvado seja o nome do Eterno, mais uma vez aqui reunidos no canal Advento de Ausch, para que nós possamos compreender, entender, examinarmos as Escrituras, examinarmos as profecias, e assim termos uma compreensão e um entendimento do que o Eterno quer nos revelar. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos para juntos examinarmos mais uma vez o livro do profeta Daniel, e assim compreendermos a mensagem que o profeta quer nos passar. Hoje iremos examinar, em especial, o capítulo 7, mas com conteúdo voltado para o julgamento que está em curso. Se nós entendermos ali e observarmos um ponto importante nessa profecia do capítulo 7, é o julgamento que está em curso após a queda do chifre pequeno. De Daniel, tanto Daniel capítulo 7 quanto Daniel capítulo 8, porque o chifre pequeno ele se refere o mesmo poder. Então vamos, para iniciar, abrir o livro do profeta Daniel no capítulo 7, e a partir do versículo 9 e 10, nós examinarmos, aqui vai nos dizer: o texto aqui vai nos dizer, irmãos: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então aqui uma mensagem importante, irmãos, a questão do julgamento que está em curso. Por quê? Existe uma cronologia nesses eventos proféticos. Primeiro, Babilônia, ela chega ao poder através de Nabucodonosor. E Babilônia, ela sitia Yaushalã, sitia Jerusalém e leva cativos os Ialdins, os judeus, para a sua cidade, a cidade de Babilônia. E a partir dali, o povo do Eterno é envolvido nesse contexto da profecia. No capítulo 7, em especial, o profeta Daniel ele tem um sonho, uma visão a respeito de 4 animais. Esses 4 animais, o primeiro deles é o leão com 2 asas. Esse leão com 2 asas, nós entendemos e já compreendemos que representa o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor. E em sequência, o profeta tem a visão de um urso com 3 costelas na boca. E esse urso, nós entendemos que é o segundo império a partir de Babilônia a surgir na história da humanidade, que seriam os Medos e Persas. Os Medos e Persas, eles fizeram uma aliança política através de Ciro e Dário, e nessa aliança política, nessa união, nessa junção de forças, eles se investiram contra a Babilônia, derrotaram a Babilônia e assumiram o poder. Após o tempo dos Medos e Persas, o profeta ele tem a visão ali do terceiro animal, que na visão que lhe é apresentada, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas, ele vai representar o terceiro império mundial a partir de Babilônia, que seria o Império Grego. O Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, ele vence o Império Medo-Persa e assim chega ao poder. E após a morte de Alexandre, os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, assumem o poder. Daí o fato do leopardo ter as 4 cabeças. E as 4 asas significa que o Império Grego ele conquistaria o mundo em menos tempo comparado com os demais impérios mundiais. E na sequência, o profeta Daniel vai ter uma visão de um animal terrível e espantoso. Ele não consegue decifrar que animal é esse na fauna até então conhecida, mas ele retrata como um animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e esse animal ele devorava e fazia em pedaços aquilo que devorava com os seus dentes de ferro. Tudo isso está registrado no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Nós sabemos e entendemos que esse 4º animal ele representa o 4º império mundial a partir de Babilônia, que seria o Império Romano. O Império Romano ele chega ao poder após derrotar os gregos macedônicos na batalha de Pídina, e a partir dali
eles dominam o mundo até então conhecido. O Império Romano, registrado nas Escrituras através desse animal terrível, espantoso, ele vai dominar por um longo período de tempo, chegando até o quinto século da nossa era, em 476. Por volta do século 476, as tribos bárbaras, elas invadem o Império Romano, derrotam o Império Romano e assumem o poder, dividindo este império em 10 províncias. Nesse contexto das 10 províncias, a partir ali do século V, vai surgir o poder emergente que vai assumir o poder imperial de Roma, agora em uma nova fase, que é justamente o chifre pequeno. Nós compreendemos e entendemos que aqui é o surgimento da Igreja de Roma, unindo tanto o poder religioso como o poder político. E nesse momento em que esse poder estava surgindo, representado pelo chifre pequeno, 3 povos, 3 tribos bárbaras vão fazer oposição para que este poder não ascende, não chegue à sua hegemonia, que são justamente os érgos, os vândalos e os ostrogodos. Esses 3 povos, essas 3 tribos bárbaras, são perseguidos e são extirpados e vencidos pelo poder ali vigente. E após a derrota da última tribo bárbara, que seriam os ostrogodos, em 476 depois do Messias, então assim a Igreja de Roma ela se estabelece como um poder hegemônico, um poder mundial. De 476 até o final do século XVIII, esse poder vai estar operando com domínio sobre os povos ali no seu entorno, em especial na Europa antiga. Chegando ali em 1798, a mando do general Napoleão, a mando de Napoleão Bonaparte, o general Berthier vai até Roma, aprisiona o Papa Pio VI e o conduz cativo para a cidade de Valência, na França, de onde ele é aprisionado e lá, um ano depois, ele vem a falecer. Nós entendemos aqui o cumprimento do término da hegemonia do chifre pequeno, ou seja, que durou cerca de pouco mais de 12 séculos. E então, após o final do poder do chifre pequeno, a partir do início do século XIX, nós entendemos e compreendemos que vai acontecer justamente o que está registrado aqui em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, que é o momento em que o tribunal do Eterno ele vai se assentar para assim dar início a um julgamento com relação a toda a história da igreja, a toda a história da humanidade convertida a Yahushua o Mashiach, desde Adão e Eva até o último salvo. Esse momento vai ser apresentado, vai acontecer esse julgamento em que os nomes serão ali apresentados nos livros que serão abertos, em que os salvos serão finalmente decretado de fato a vitória deste povo em Yahushua Mashiach. É interessante que o profeta ele tem essa visão deste juízo. Esse juízo ele só vai dar início após o final do reinado do chifre pequeno. Isso nós podemos compreender ainda, entendendo nesse contexto do quarto animal, a partir do versículo 19 do próprio livro do profeta Daniel, no capítulo 7. O verso 19 aqui vai nos dizer: então, o profeta diz: tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos
possuíram o reino. Louvado seja o Eterno. Então, antes da queda do chifre pequeno, o juízo ainda não havia se estabelecido. O juízo só vai se estabelecer após a queda do chifre pequeno. E quando é que cai o chifre pequeno? Justamente quando o Papa Pio VI é preso a mando de Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier. O general, à prisão do Papa Pio VI, leva cativo à cidade de Valência, onde lá ele é condenado, e um ano depois ele vem a falecer nessa prisão. Ali termina o poder político da Igreja de Roma, cumprindo a profecia. Então, após esse período, já na primeira metade do século XIX, nós acreditamos que vai dar início esse julgamento, em que o ancião de dias se assenta, os livros são abertos e o tribunal dá início nesse tribunal o juízo que nós entendemos ser o juízo que antecede a vinda do Messias. Todos os nomes, desde Adão e Eva, estão sendo apresentados nesse juízo para decretar a vitória dos salvos. É importante que nós compreendamos como funciona esse juízo. Se o Eterno é o juiz neste julgamento, quem é o advogado de defesa que vai nos defender? A própria Escritura revela que Yahshua Mashiach é o nosso advogado. O apóstolo Shaul ele vai dizer que existe um só mediador entre o Eterno, o Criador, e os homens. Yahshua Mashiach, o justo, né? Ele é que é o nosso advogado. E por quê? E para que melhor advogado do que Yahshua Mashiach? Ele é que esteve aqui neste mundo, na nossa natureza, enfrentou as dores que muitas vezes nós sofremos, como por exemplo a fome, o frio, o luto, a dor da perda de ente querido. E Yahshua Mashiach passou por estas situações e muitas outras. Então ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor junto ao Pai Eterno, junto a Yahweh dos Exércitos, nesse juízo. Mas para que o juízo seja justo, irmão, é preciso, irmã, que tenha o acusador. E quem é o acusador? Quem é a parte de acusação? A Escritura revela que o acusador de nossos irmãos é Satanás, o adversário, aquele que é contra. Então, tudo isso está no contexto para que nós possamos compreender o tempo em que estamos vivendo. A profecia, ela é cronológica na sua linha de tempo. Tivemos o Império de Babilônia, depois tivemos o Império dos Medos e Persas, tivemos o Império dos Gregos, chegou o momento do Império dos Romanos. O Império dos Romanos caiu, deu-se início em uma nova fase através da Igreja de Roma, que está até hoje nos nossos dias, mas não mais com o poder político nas mãos, apenas com o poder religioso. E até o final do século XVIII, esse poder, ele tinha o poder político na mão. E com esse poder político na mão, ele perseguiu muitos que pertenciam à igreja de Yahshua Mashiach, a igreja remanescente. E quando finda este poder, depois dos 12 séculos, cumprindo a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que seria 1260 dias, convertidos em anos, 1260 anos, finalizando ali no final do século XVIII. Então, a partir dali, nós cremos que na primeira metade do século XIX, deu-se início o juízo que antecede a vinda do Messias. É por isso que Daniel 8,14 vai nos dizer: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Que santuário seria purificado? A própria igreja do Mashiach. A igreja do Mashiach ela precisa passar por essa purificação, rejeitando a mensagem do chifre pequeno e abraçando a verdadeira mensagem de Yahshua Mashiach, o evangelho puro, podemos dizer assim, para que ela possa passar nesse juízo que antecede a vinda do Messias. E é importante que o livro do Apocalipse ele vai nos revelar algo tremendo com relação a esse acontecimento. Gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1.
onde aqui vai nos dizer, verso 1. Revelação de Yahshua o Mashiach, que Yahweh lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo Yohanan, João. Ou seja, então o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, ele chega até nós através da vontade de Yahshua Mashiach. O Eterno revela para Yahshua Mashiach o que vai acontecer nesse período que antecede a sua vinda à Terra. E Yahshua Mashiach, ele revela essa mensagem para o seu anjo, notificando que esse anjo leve essa mensagem ao seu servo Yohanan, que está preso na ilha de Patmos. Yohanan, ele recebe essa mensagem, ele resiste a essa mensagem, e essa mensagem chega até nós. Mensagem essa que tem como missão revelar para a igreja as coisas que em breve devem acontecer. Frisem esta frase, que em breve deve acontecer. Agora vamos para o capítulo 12 do mesmo livro, livro da Revelação, onde aqui João vai nos dizer, a partir do verso 7, houve peleja no céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então vejam, irmãos, a escritura aqui, no livro da Revelação, capítulo 12, verso 7, ela vai nos dizer que houve um conflito no céu, uma batalha no céu, em que Satanás e seus anjos pelejaram, e nessa peleja Miguel e seus anjos combateram, ou seja, houve uma intervenção divina. É importante que nesse contexto aqui, desse episódio, nesse momento aqui, está acontecendo essa batalha no céu. Mas Apocalipse é o livro da revelação, das coisas que em breve devem acontecer. Então eu lhe faço uma pergunta: por que muitas vezes nos foi ensinado que esse texto aqui que está sendo lido aconteceu no passado? Aconteceu quando Lúcifer se revelou no céu e de lá foi expulso e para cá veio na sua primeira vinda. Percebam, irmãos, esse texto aqui não está falando da primeira vinda. Esse texto aqui está falando do momento do juízo. Quando o juízo do Eterno, que está em curso, de Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Esse juízo está em curso. Quando esse juízo terminar, que for decretada a vitória dos salvos, a vitória da igreja, Satanás, o adversário, o acusador, ele não aceitará esse julgamento, essa decisão. Então ele vai se rebelar contra essa decisão. Haverá uma intervenção divina em que Miguel e os seus anjos irão repreender Satanás nesse conflito que ele tenta armar nos céus. Então ele será expulso. E nesse momento em que Satanás será expulso, ele vai fazer uma contrafação, uma imitação da vinda de Yahshua Mashiach. É o ápice do engano de Satanás. Ele virá a este mundo novamente, imitando a vinda de Yahshua Mashiach, e aparecerá nos céus de Yahushalom. E lá será recebido pelos Yaldims, pelos judeus que não aceitaram Yahshua Mashiach como Salvador. Essa é uma revelação tremenda, irmãos. E nós precisamos compreender e entender o juízo que está em curso, e seus acontecimentos, e seus desdobramentos. O texto continua. Satanás ele irá vir com os seus anjos, personificando a vinda de Yahshua o Mashiach. E o texto continua no verso 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Criador, e a autoridade do seu ungido, Yahshua Mashiach, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Criador, diante
de Yahweh dos exércitos. Então percebam que existe um contexto de juízo nesse texto. Está o acusador de nossos irmãos, aquele que nos acusa de dia e de noite, ou seja, Satanás está exercendo o seu papel de acusador. O eterno de juiz, Yahweh dos exércitos, e Yahshua Mashiach de advogado. Então existe um cenário de juízo. Quando essa decisão do final do juízo acontece de que os salvos de fato são decretados salvos pelos livros que estão ali, que foram abertos, ele não aceita. E nesse não aceitar ele se rebela. E nessa rebeldia dele contra a decisão do Eterno, pela vitória dos salvos, dos escolhidos, há um conflito, há uma intervenção divina. Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão. E dragão e seus anjos também, naquele contexto, há uma batalha. E ele é expulso. E nesse momento que ele retorna, ele vai fazer uma contrafação da vinda do Messias com seus anjos, como se fossem anjos de luz. Irá aparecer nos céus de Al-Shalom e será recebido pelos judeus, pelos Yaldins que não estão convertidos à mensagem de Yahshua Mashiach. Serão enganados, serão induzidos ao erro, serão convertidos ao erro. O mundo que já está seduzido por Satanás. E o texto continua. Eles, pois, o remanescente, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, irmãos, esse pouco tempo que resta a Satanás não é desde a queda de Adão. Não são 6.000 anos de pecado. Não. Esse pouco tempo que resta a Satanás é após o juízo. Quando termina o juízo de Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, quando finda aquele juízo, Satanás ele vai se rebelar. Será expulso, repito. E nesse momento que ele é expulso, que ele retorna para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai contrafazer, ele vai imitar a vinda do Messias. Chegará em Al-Shalom como sendo o verdadeiro Messias e será reconhecido pelos Yaldins como sendo o verdadeiro Messias. E o mundo todo estará envolvido nesse contexto. Perceba o plano de Satanás. É um plano global, mundial. Ele quer enganar a humanidade. E o texto diz que o mundo todo foi seduzido, enganado por Satanás, menos a igreja remanescente, porque venceram pelo sangue do Cordeiro os ardis de Satanás, os ardis do adversário. E o texto continua, irmãos. Eu gostaria de voltar para o capítulo 7 de Daniel, onde o profeta aqui vai nos dizer, capítulo 7, a partir do verso 19. O profeta ele vai falar do quarto animal. Ele diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Nós sabemos que esse quarto animal é o Império Romano, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres. Nós sabemos que os 10 chifres é a divisão do Império Romano pelas 10 tribos bárbaras, que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, ou seja, o 11º chifre, representando aqui a igreja de Roma. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros, ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição. Eu olhava, diz o profeta, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aqui já na Idade Média, irmãos, os 12 séculos em que esse poder esteve à frente. Quando finda
esses 12 séculos, os 1260 anos deste poder, da supremacia deste poder, vai se cumprir então o verso 22 do capítulo 7. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Louvado seja o nome do Eterno. Os santos possuíram o reino. Quando os santos vão possuir o reino? Após o juízo. Finalizando o juízo, que deu início na primeira metade do século XIX, porque no final do século XVIII é o tempo em que esse chifre cai, esse poder cai, o chifre pequeno, não tem mais o poder político, apenas o poder religioso. Então, a partir da primeira metade do século XIX até os nossos dias, nós estamos no século XXI, esse juízo está em curso. Desde Adão até o último salvo, os nomes estão sendo apresentados desse juízo. Estão passando pelo crivo dos livros de registros celestiais. Yahshua Mashiach está advogando pela igreja, pelos nomes que estão sendo apresentados. A Satanás, ele está acusando, dizendo que esses irmãos não são dignos de alcançar a salvação em Yahshua Mashiach, de herdar o reino de Yahshua Mashiach. Quando o juízo se finaliza, que Yahweh dos exércitos ele vai decretar a vitória dos salvos e que eles poderão entrar no reino de Yahshua Mashiach, haverá uma rebelião. Satanás não aceita o resultado. Haverá um conflito, haverá intervenção divina. Miquel e seus anjos pelejam contra o dragão e os seus anjos. Eles são expulsos. Irá personificar Satanás, então, a vinda do Messias. A humanidade já vai estar envolta nesse engodo de engano. Então, quando ele aparece nos céus, de Al-Shalom, e é recebido pelos Yaldins, que rejeitaram as mensagens de Yahshua Mashiach. O mundo todo é envolvido nesse contexto. Apenas a igreja remanescente não será enganada por causa do sangue e do testemunho do Cordeiro. Louvado seja o nome do Eterno. Vejamos o relato que está em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Aqui ele vai nos dizer. Evangelho de Matitiel. Matitiel capítulo 24, do versículo 15 em diante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quem é o abominável da desolação? O abominável da desolação nós sabemos que é o Império Romano, mas nessa profecia, esse texto ele tem uma duplicidade, um cumprimento duplo dessa profecia, porque tanto se refere ao Império Romano no tempo dos apóstolos, como vai se referir também ao próprio Satanás, que estará personificando a vinda do Messias. Lembremos de Daniel capítulo 9, versículo 27, em que lá o profeta nos diz que sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é este assolador? É o próprio Satanás, nas asas das abominações, personificando a vinda do Messias em nossos dias, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o texto continua. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais.
Então, naquele momento em que o abominável da desolação, o Império Romano sitiou Yal-Shalom, no ano 66, através do general Vespasiano, houve um intervalo. Quando Nero morreu em Roma, o exército foi convocado a retornar para a cidade de Roma. E eles tiveram que voltar de Yal-Shalom em direção a Roma. Foi nesse momento em que os Yaldins, convertidos à mensagem de Yahshua Mashiach, compreenderam que o tempo estava sendo abreviado, que era o momento deles fugir para a Judéia, para os montes, não descer para buscar nada em sua casa, enfim, tinha que fugir, era o momento de fugir, deixar a terra de Yal-Shalom, deixar Jerusalém, e assim eles o fizeram, e guardaram a sua vida, cumprindo a mensagem de que Yahshua Mashiach havia falado para eles. Aqueles que não se converteram a essa mensagem de Yahshua Mashiach, permaneceram em Yal-Shalom, permaneceram no templo de Yal-Shalom. Quando chegou o ano 70, que o exército romano retorna, liderados agora pelo general Tito, então há novamente um cerco em Yal-Shalom. E a partir dali, não houve mais quem pudesse se salvar. Todos pereceram nessa grande tribulação. Mas o texto também fala de uma grande tribulação, e nós compreendemos que iremos passar por uma grande tribulação, porque Apocalipse fala que Satanás ele desceu para esta terra cheio de ira, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a ira de Satanás não é contra aqueles que estão enganados, que estão dentro do seu engodo. Não, a ira de Satanás é contra a igreja remanescente, é contra os Yaldins que estão convertidos à mensagem de Yahshua Mashiach e que estão se preparando para a vinda do verdadeiro Messias, Yahshua Mashiach, e não serão enganados. Ele irá levantar a humanidade como um rio contra a igreja remanescente. E é nesse momento que Yahshua irá se manifestar. Enquanto Satanás está se preparando para dar o seu último golpe na igreja remanescente, está se cumprindo o texto de Daniel capítulo... Vamos abrir novamente Daniel capítulo 7, irmãos. Eu gostaria de mostrar esse texto para vocês. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Aqui vai nos dizer, o profeta diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, nesse momento, Satanás, entenda o contexto, Satanás foi expulso dos céus após o juízo pré-advento, o juízo que antecede a vinda do Messias. Ele personifica a vinda do Messias, engana os Yaldins não convertidos à mensagem, engana a humanidade, mas a igreja remanescente não é enganada. Nesse interim, Yahshua, nos céus, ele se dirige ao Eterno, e lá ele recebe toda a autoridade para reinar. E após Yahshua fazer esse preparo, receber essa autoridade, ele irá retornar dos ares. Mas antes disto acontecer, ainda nesse intervalo, voltando para Matitiel capítulo 24, eu gostaria de continuar essa leitura. Capítulo 24, versículo 23, irmãos.
aqui vai nos dizer. Olha a advertência de Yahshua Mashiach. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Messias, ou ele ali, não acrediteis. Por quê? Porque Satanás está preparando o terreno. Muitos falsos Messias, falsos ungidos, eles têm surgido na terra de Al-Shalom, na terra de Jerusalém, como se fosse o verdadeiro Messias. Esses dias mesmo, olhando a internet, olhando os noticiários ligados ao que diz respeito à religião, lá em Jerusalém surgiu alguns personagens ligados, segundo os judeus, à linhagem de Davi, e que esses poderiam ser o verdadeiro Messias aguardado por eles. Tudo isso é um engano de Satanás, é o preparo do terreno. E Yahshua Mashiach, ele diz no verso 23 do capítulo 24, então, se alguém vos disser, eis aqui o Messias, ou ele ali, não acrediteis, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos messias e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Não acrediteis. Este ele é Satanás, personificando a vida do Messias. Ele já está no meio do povo, nesse momento em que essa palavra está se cumprindo. O texto diz, prestem atenção, portanto, se vos disserem, eis que ele, no singular, está no deserto, ou seja, na terra de Al-Shalom, em Israel, não saiais, irmãos, ou ele no interior da casa, ou seja, nas sinagogas, não acrediteis. E o texto continua, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, então o próprio Yahshua Mashiach, ele faz uma comparação da vinda de Hassatan, personificando a sua vinda, e a dele. A de Hassatan é uma vinda regional, local. Apenas nos céus de Al-Shalom irão perceber ele voltando, personificando a vinda de Yahshua Mashiach. Claro que o noticiário, em questão de minutos, todo mundo estará vendo esse acontecimento, mas não será uma vinda gloriosa. É isso que Yahshua Mashiach está nos dizendo aqui. Será uma vinda ofuscada, sendo revelada por todo mundo através da mídia, mas ofuscada porque Hassatan, ele não tem esse poder de envolver o mundo todo em uma falsa vinda, como se fosse o verdadeiro Messias. Não. E aí Yahshua nos dá uma observação. Ele diz como é que vai ser a sua vinda. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então a vinda de Yahshua Mashiach é uma vinda gloriosa, é uma vinda esplendorosa, com muito poder e muita glória, porque ele recebeu do Pai. Daniel capítulo 7, 13 e 14. Ele vem com toda a autoridade, com todos os anjos. Haverá silêncio no céu. Haverá silêncio no céu. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. É preciso envolver a humanidade no engodo, no engano. Mas a igreja remanescente permanecerá salva pelo sangue do Cordeiro, pela misericórdia do Eterno, e compreenderá o momento em que está passando. Finalizou-se o juízo. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quem está limpo, está limpo. Quem está sujo, está sujo. Todos os casos foram decididos. Então, Yahshua Mashiach retorna com todo o poder e toda a glória. E haverá pranto, choro e ranger de dentes. Muitos se lamentarão.
porque contemplarão a vinda de Yahshua Mashiach e verão que foram enganados por seus líderes religiosos. Vejam o que diz o texto de Mateus, versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É assim que Yahshua Mashiach termina o texto, irmãos. E muitos desses líderes religiosos até hoje não compreendem o que esse texto quer dizer. O que esse texto quer dizer é que Satanás é o cadáver, um cadáver ambulante, que está no meio da humanidade, personificou a vinda de Yahshua Mashiach com seus anjos, travestidos de anjos de luz, fazendo curas, milagres para induzir o povo ao engano. Mas ele é um cadáver ambulante, seus dias estão contados, pouco tempo lhe resta. E quem são os abutres? Os abutres, irmãos, por incrível que pareça, são os líderes religiosos. Principalmente os ialdins, líderes religiosos, que não compreenderam e entenderam as profecias, que negaram a vinda do Messias na sua primeira vinda e aceitaram o engano de Satanás, Satã, e o receberam como sendo o verdadeiro Messias, dando toda a honra e toda a glória a ele, sendo enganados. Eles são os abutres. Infelizmente. E é interessante essa comparação que Yahshua Mashiach faz, e me chamou a atenção, a vestimenta dos ialdins, dos judeus, lá na terra de Israel, lá em Jerusalém, quando eles estão ali comemorando as suas festividades religiosas, amontoados, eles usam uma vestimenta preta, irmãos, muito preta. E aqui na região onde eu moro, os abutres são pretos. E lá em Israel também são. Os abutres mesmo, essas aves carniceiras, são pretos. Eu digo isso porque na África tem uma tonalidade diferente, mas aqui onde eu moro, na minha região, são pretos os abutres. E lá em Israel também. E Yahshua ele faz essa comparação. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntaram os abutres. Onde estiver Satanás personificando a vinda de Yahshua Mashiach, os líderes religiosos estarão lá. Principalmente os judeus e ialdins não convertidos a mensagem de Yahshua Mashiach. Então, irmãos, o tempo está por se findar. O juízo está por terminar. Logo, logo o inimigo irá personificar a vinda de Yahshua Mashiach. Precisamos estar atentos aos enganos que Satanás está promovendo. Porque existe anjos assessorando Satanás lá no juízo, mas também aqui no nosso planeta. Assim como tem anjos assessorando Yahshua Mashiach lá no santuário onde está acontecendo esse juízo, e também aqui, levando e trazendo relatórios, levando os relatórios das nossas vidas, do que nós estamos fazendo, do que nós estamos realizando, praticando, tudo está sendo registrado nos livros que estão sendo abertos nesse juízo. A profecia diz: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, irmãos. Que livros são esses? São os nossos registros das nossas vidas. É por isso que Daniel 8,14 fala: até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. As 2.300 tardes de manhã já se cumpriram os 2.300 anos. O santuário será purificado. Que santuário é esse, irmãos? É a igreja. A igreja precisa passar por uma purificação. Por quê? Porque ela estava envolvida no engano e no engodo do chifre pequeno, praticando o pecado, a idolatria. E é preciso que ela se purifique. Como é que ela se purifica? Se lavando no sangue do Cordeiro, através da justiça do Cordeiro, confessando os seus pecados, e assim alcançará a vida eterna em Yahshua Mashiach e direito a entrar no reino de Yahshua Mashiach. Então, louvado seja o nome do Eterno por essa mensagem. Compreenda essas mensagens, se aprofunde no conhecimento da profecia, estude o juízo que antecede a vinda de Yahshua Mashiach, porque logo ele irá se findar e o inimigo irá dar o seu golpe final, porque pouco tempo lhe resta, mas a vitória é para os santos, assim como está registrado no livro do profeta Daniel.
no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. No versículo 26. Aqui vai nos dizer: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Louvado seja Yahshua Mashiach. Louvado seja o Eterno. Logo, logo o reino de Yahshua Mashiach irá se estabelecer nesse mundo. E eu e você precisamos estar preparados. E para estarmos preparados é preciso compreender essas verdades. Que a graça do Eterno nos alcance, que possamos passar ilesos desse juízo, sendo advogado por Yahshua Mashiach, e assim decretada a nossa vitória em Yahshua Mashiach. Louvado seja o nome do Eterno e dos Exércitos. Aleluia.